E aí, galera do Segundo Super, tudo bom com vocês? Bom, nós hoje vamos trabalhar aqui com o módulo 72, né? O assunto é titulação, está na página 194. Teoricamente, é o último módulo que nós vamos ter aqui de concentração de soluções. A partir do módulo 73, nós já temos outras matérias, tá? Agora, a titulação é uma aula muito completa, né? Por que eu falo completa? Porque ela tem vários assuntos correlacionados. 90% de titulação, basicamente, é um cálculo estequiométrico. Tá? Então, nós temos um cálculo estequiométrico, outros pré-requisitos. Você tem que saber concentração, é óbvio, de solução. Você tem que saber balancear uma equação. Você tem que saber, principalmente para a maioria dos exercícios, aquela reação entre um ácido e uma base que a gente viu no primeiro colegial. Né? Ácido mais base juntou, forma sal mais água. Bom, enfim, o que significa titular alguma coisa? Na prática, a titulação é muito utilizada nas indústrias químicas, farmacêuticas, médicas, enfim, para determinar a concentração de uma solução desconhecida. Vamos supor que eu pego lá um remédio e queira descobrir qual que é a concentração do ácido que está no remédio, né? Para fazer uma análise, para ver realmente o que tem no remédio. Então, a gente pega um remédio, faz algumas reações químicas em cima desse remédio e, através dos resultados, a gente consegue estimar a concentração, a quantidade de um reagente ou de outro e assim por diante. Bom, basicamente, na titulação nós usamos essa vidraria, né? As titulações mais clássicas. Nós temos esse vidro aqui chamado bureta. A bureta é onde nós colocamos basicamente o titulante, que é a substância que a gente conhece tudo dela, que vai ser utilizada para a gente descobrir qual é a concentração do titulado. O titulado geralmente fica no Erlenmeyer aqui embaixo. Tá? Então, esta parte de baixo, que é do Erlenmeyer, vai ser a amostra que a gente vai descobrir qual seria a concentração, qual seria a quantidade de massa, enfim. Bom, vamos supor que para fazer uma titulação, nós usamos como titulante NaOH, cuja concentração é de 0,2 mols por litro. Então, isso já é fornecido para a gente. Né? Então, o titulante tem uma concentração exatamente de 0,200. Lembrando, quanto mais zero eu coloco aqui, aumenta a precisão. Beleza? Bom, e aqui embaixo eu coloco, né? Então, se aqui em cima eu coloquei uma base, quem que reage com uma base? Um ácido. Então, geralmente aqui embaixo eu coloco um ácido, né? Que são dois compostos que reagem muito classicamente, né? Então, vamos supor que eu coloquei aqui embaixo um volume de 50 ml de HCl, cuja concentração é desconhecida. Eu não sei quanto que é a concentração do HCl. Tá? E a pergunta do exercício vai ser: qual é a concentração? Bom, é meio que óbvio aqui, né, que nós temos uma torneirinha aqui embaixo. A gente vai abrir essa torneirinha e a base que está em cima vai começar a pingar no ácido e vai começar a formar o sal. Mas, professor, como que eu sei a hora que todo o ácido foi consumido? Porque a água mais soda cáustica é incolor, a água mais o ácido clorídrico é incolor. Como que eu sei que todo o ácido foi consumido pela base? Por isso que numa titulação ácido-base é extremamente importante a gente colocar um indicador. No caso, vou colocar aqui a fenolftaleína, só para a gente lembrar. A fenolftaleína no meio ácido, ela é incolor. E se ficar básico, ela fica rosa. Né? Então vamos supor que eu tenho vários ácidos aqui embaixo. Tenho, vamos supor, 10 moléculas de ácido. Como tem fenolftaleína, ela fica incolor. Agora, quando eu gotejo uma base aqui, vamos supor que uma base reage com um ácido nesse caso. Eu tenho 10 ácidos aqui embaixo. Aí eu começo a pingar a base. A base que pingou, vamos supor uma gotinha, ela neutraliza um ácido apenas. Sobrou quantos? 9. Ainda o meio fica ácido. Aí eu coloquei outra gotinha de base. Sobrou 8. Sobrou 7. Vamos supor que eu vou colocando as gotinhas, vai neutralizando o ácido, até chegar uma hora que sobrou 2. Aqui embaixo. Você concorda que ainda lá embaixo está ácido?
Se ainda está ácido, a fenolftalina vai ficar que cor? Incolor. Enfim, eu vou jogando a base, vai neutralizando, até chegar uma hora que eu coloco uma gotinha, neutraliza. Então, se toda a base que foi pingada neutralizou o ácido lá embaixo, nesse caso, a solução de baixo fica neutra. Beleza? A fenolftalina ainda fica incolor. Aí, nesse momento, eu coloco mais uma gotinha. Uma gotinha a mais de base que eu coloquei, não tem mais ácido lá embaixo para neutralizar. E nesse exato momento, nessa gotinha, o que era ácido se transformou em neutro lá embaixo, agora ele fica básico. Então a solução aqui embaixo, ela fica rosa. Aí eu paro de fazer a titulação e vejo qual foi o volume de base utilizada. E agora acompanha a resolução. Dá uma olhada aqui na animação, ó. Como eu falei para vocês, eu vou gotejando a base, abro a torneirinha, você está observando que está diminuindo. E olha aqui embaixo agora. Chega num dado momento que a solução fica rosa. Nesse exato momento, eu fecho a torneirinha, porque eu tenho certeza que todo o ácido foi consumido pela minha base. Aí eu vou lá na bureta e vejo qual foi o volume de base utilizada. Vamos supor que a gente utilizou 25 ml. Então, vamos estruturar o exercício. Primeiro passo, sempre faz a reação. Quem que está reagindo com quem? HCl reagindo com NaOH. Agora, eu pergunto para você o seguinte, ó. Qual é o volume de HCl que eu coloquei? 50 ml. Qual é a concentração? É a pergunta. Agora, para neutralizar esses 50 ml, eu precisei de 25 ml da base, que eu olhei aqui na bureta, e esta base tinha uma concentração de 0,2. Perfeito? Joga para cá. Bom, eu vou resolver esse exercício de duas maneiras. O jeito mais demorado, que para mim eu acho melhor, porque o aluno acaba entendendo, e o jeito mais rápido, que é quando eu coloco uma fórmula. A fórmula é muito rápida para fazer o exercício. Porém, a velocidade muitas vezes para hoje você leva para amanhã, né? Então, eu fico meio assim em pedir para você decorar a fórmula. Mas vamos lá. De acordo com essa equação previamente balanceada, você concorda que 1 mol de HCl não reage com 1 mol de NaOH? É 1 para 1, beleza? Agora, será que com essas informações eu consigo achar quantos mols teve de base? Vamos lá. Como que eu faço para determinar o número de mols de NaOH? Será que eu coloquei 0,2 mols? Não. De acordo com a concentração, são 0,2 mols por litro. Então, a cada litro, nós temos 0,2 mols. Só que eu não coloquei 1 litro. Eu coloquei 25 ml. Então, se 1 litro tem 0,2, 25 ml. Nota que eu coloquei mililitros, que é 10 a menos 3. Enfim, fazendo essa conta, eu vou descobrir quantos mols eu adicionei de base. Perfeito? Agora, outra regra de 3 que eu acho que é até desnecessário. Você concorda que a proporção é de 1 para 1? 1 mol de ácido reage com 1 mol de base. Como eu tinha 5 vezes 10 a menos 3 mols de base, quanto que eu vou ter de ácido? Y, tá? Que vai dar a mesma coisa. Agora, a pergunta foi, qual é a concentração em mol por litro? Vamos lá? Para determinar a concentração, é o seguinte, ó. Em 50 ml, que é 50 vezes 10 a menos 3, nós temos 5 vezes 10 a menos 3 mols. Perfeito? Só que eu não quero saber quantos mols eu tenho em 50 ml. Eu quero saber quantos mols eu tenho por litro. Terminando com essa regra de 3, fazendo aqui vai dar 0,1 mol por litro. Ufa, achei a concentração, que é o que ele pergunta, né? De uma solução desconhecida lá embaixo, acabei achando. Professor, mas tem um jeito mais rápido? Tem. Você concorda que, olhando a equação, o número de mols de HCl é igual ao número de mols de NaOH? 1 para 1. Vem aqui no canto. Alguém lembra da fórmula? Molaridade é o número de mols pelo volume. Se eu isolar o número de mols, eu vou passar o volume multiplicando. Perfeito? Então, o número de mols fica a molaridade vezes volume. Agora, o que é o número de mol de HCl? A molaridade vezes volume é igual a molaridade vezes volume. M1V1, M2V2 igual a aula de diluição que a gente viu. Se você colocar concentração, que eu não sei, vezes volume 50, concentração que é 0,225, a gente vai chegar exatamente no 0,1. Ou seja, de um jeito muito mais rápido. Só que a gente fica fora do exercício. A gente decora a fórmula, coloca aqui, né, só para fazer rapidinho. Beleza? Bom,
Agora vamos aí para o segundo exercício. Dá uma olhada nesse exercício aí, ó. É um exercício que fala o seguinte. Esse aqui já é um exercício já oficial, né? Já é um exercício como que é cobrado no vestibular. Você viu que em poucas linhas, olha quantas informações foram fornecidas. Bom, como que eu faço? Ó, primeiro passo, como é um cálculo estequiométrico indiretamente, eu vejo quem que está reagindo com quem. Então eu faço duas leituras, uma para ver quem que está reagindo e outra para ver os números, que senão a gente fica perdido, né? Em uma titulação, foram utilizados 30 ml de CaOH2 a 0,4 mol por litro, enfim, esquece os números. Então eu tenho CaOH reagindo com H3PO4, pausa o vídeo, faz a equação e balanceia e vê se você consegue. Porque se você fizer a equação e não balancear corretamente, não adianta a gente continuar. Então talvez o erro não está na diluição, não está na resolução, está justamente na equação. Enfim, CaOH2 reagindo com H3PO4, formando esse sal e essa água. Professor, como que eu faço para balancear? Olha aqui, ó. Eu não tenho 3 cálcios? Coloca 3. Quantos fósforos eu tenho? 2, né? Então coloca 2 aqui no fósforo. Enfim, termina com 6. Depois que você balanceou, agora eu volto na leitura. Em uma titulação foram usados 30 ml de CaOH2 a 0,4. Vai lá no exercício e coloca 30 ml, 0,4 mol por litro. Para titular 40 ml dessa solução, qual é a concentração em mol por litro? Clean, acabou o exercício. Coloquei todos os dados, nós vamos resolver de novo de duas maneiras. O jeito melhor, que eu acho, opinião própria, só que mais demorado, depois eu te passo a fórmula, tá? Você concorda que se eu descobrir quantos mols eu tenho de CaOH2, eu descubro quantos mols eu tenho de H3PO4? A proporção é de 3 para 2. Se aqui tiver 30, que vai ter 20 mols. Se aqui tiver 60, que vai ter 40 mols. E assim por diante. Então, olha as informações. Ó, como que eu faço para determinar quantos mols eu tenho de CaOH2? A cada 1 litro eu tenho 0,4 mols. Só que eu não tenho litro, eu tenho 30 ml. Quantos mols eu vou ter? X. Enfim, fazendo essa conta, eu vou descobrir quantos mols eu tenho de CaOH2. Perfeito? Agora, como que eu faço para achar quantos mols eu tenho de H3PO4? Só você ver a proporção. A cada 3 mols, eu tenho 2 de H3PO4. Só que eu não tenho 3 mols, eu tenho 12. Isso vai dar quantos mols de H3PO4? 8 vezes 10 a menos 3. Então, se ele tivesse perguntado só quantos mols tem, acabou. Só que ele perguntou a concentração. Vamos lá? Em 40 ml, eu tenho 8 vezes 10 a menos 3 mols. Só que eu não quero saber quantos mols eu tenho em 40 ml. Eu quero saber quantos mols eu tenho por litro. Finish. A quantidade em mols por litro, né, a concentração, me perdoa, seria de 0,2 mol por litro. Perfeito? Professor, vamos fazer do jeito mais rápido? Olha que agora é cuidado. Será que eu posso falar que a concentração vezes o volume de 1 é igual à concentração vezes o volume de 2? Que nem a gente fez no passado? Nesse caso não dá certo, porque a proporção é de 3 para 2. Então, muitos alunos vêm aqui e multiplica por 3 e multiplica por 2. Ele vai errar. Vamos fazer a conta? Você lembra que a concentração vezes o volume é igual ao número de mols que a gente deduziu lá anterior? E quanto que é o número de mol de CaOH2? Não é 12. Eu posso falar que 12 vezes 3, que dá 36, é igual, do ácido fosfórico, é igual a 8 vezes 2? 8 vezes 2 é 16. Ou seja, se você multiplicar por 3 e por 2, é como se você estivesse multiplicando o número de mols por 3, que é de CaOH2, e falar que é igual ao número de mols de H3PO4 multiplicado por 2. Não é. Agora, olha o que a gente faz. Se a gente dividir 3 por 2, e se a gente dividir, 3 por 2 não, se a gente dividir 12 por 3 e 8 por 2, não vai ser igual? Dá uma olhada, ó. 12 dividido por 3 dá 4. 8 dividido por 2 dá 4. Moral da história. Se você quiser fazer do jeito mais rápido, coloca concentração vezes volume, concentração vezes volume. E divide pelos coeficientes e não multiplica. Fazendo essa conta, colocando todas as informações, 0,4, 30, dividido por 3, nós vamos chegar exatamente no 0,2. Agora, esse tipo de fórmula ele é muito restrito.
Só é para utilizar para a gente só é utilizável para a gente usar a determinar a concentração em mol por litro. Não dá para achar a concentração em gramas por litro, não pode usar outra forma de concentração. Se eu perguntar qual é a massa, não dá para fazer, tá? Dá uma olhada nesse outro exercício aqui, ó. De novo, muita informação, muitos números e pouca linha. Como que a gente faz? Vamos ler para ver quem que está reagindo com quem? Uma solução contendo 0,252 de ácido nítrico é titulada com uma solução de NaOH. Para de ler, faz equação. Ácido nítrico mais NaOH formando sal mais água. Tá? Já está na proporção de 1 para 1. Agora vamos ler de novo. Uma solução contendo 0,252 gramas de ácido nítrico. É a massa, não é a concentração agora. Eu tenho 0,252 gramas de ácido nítrico. Ela é titulada, então se ela é titulada, o ácido nítrico está na parte de baixo. Usando uma solução de 0,25 mols de NaOH. Quantos ml dessa solução básica são utilizadas? Agora não tem como você usar a fórmula. Aquela fórmula M1V1, M2V2 é para trabalhar basicamente quando pede volume e concentração. Então, qual que é o primeiro passo? Eu quero descobrir quantos ml dessa. Vamos lá. Se você olhar na proporção, 1 mol desse reage com 1 mol de NaOH. Agora, quanto que pesa 1 mol de HNO3? 63 gramas. Eu posso falar que a cada 63 gramas que é 1 mol, vão reagir com 1 mol de NaOH. Beleza? Só que eu não tenho 63 gramas, eu tenho quanto, gente? 0,252. Quantos mols eu vou ter de NaOH? X. Acabei de achar quantos mols. Perfeito? Agora, ele não perguntou quantos mols, ele perguntou qual que é o volume. Vamos lá. De acordo com essa concentração, cada litro tem 0,25 mols. Só que eu não quero pegar 0,25 mols. Eu quero 4 vezes 10 a menos 3. Qual seria o volume? 0,016, né? Que vai dar 16 ml. Beleza? Então, nesse caso, não tem como a gente usar a fórmula. É um cálculo estequiométrico normal. Gente, agora vamos lá na página 194 do módulo 72, fazer o primeiro exercício, tá? Alguns exercícios eu vou fazer usando a fórmula, outros fazendo a regra de 3. Tá? A gente tem que saber os dois jeitos, basicamente. O leite de magnésio usado como antiácido e laxante contém em sua formulação CaOH2. Tá aqui, ó. A concentração, blá, 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 não lê número por enquanto, vamos ver a equação. A concentração desse leite de magnésio foi titulada com HCl. Bom, monta a equação. Né? HCl mais MgOH2. Temos que balancear essa equação corretamente e eu estou vendo que a proporção aqui é de 2 para 1. Agora vamos ler. O leite de magnésio usado como antiácido e laxante contém em sua formulação MgOH2. A concentração de uma amostra de 10 ml de MgOH, ele já perguntou a concentração em mol por litro, que foi titulada com 12,5 ml de uma solução de HCl 0,5. Tá aqui, ó. Então, qual que é a concentração? Gente, aqui, como eu falei, seria o exercício mais clássico, né? Concentração 1 vezes volume 1 igual a concentração vezes volume 2. Calma, aqui é 2 para 1. Divide por 2, divide por 1, coloca os valores e chegamos na concentração 0,3125. Aproximadamente 0,3. Então você viu que eu fiz de um jeito assim totalmente mecânico, cheguei na resposta, só que a gente não fica dentro do exercício, a gente decorou forma, tá? Essa é a primeira possibilidade. Agora, olha essa outra questão. Essa outra questão fala o seguinte, ó, o hidróxido de sódio pode ser utilizado como titulante na determinação da concentração de soluções ácidas. Qual é o volume, blá, 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 de hidróxido de sódio que vai ser utilizado numa solução de aquosa de um ácido monoprótico HA. Calma aí. Então, HA é um ácido genérico. Faz a reação. HA tem apenas um único hidrogênio, vai reagir com NaOH. Essa seria a reação genérica, né? Como eu tenho apenas um único H e um OH, formou a água, já está certo. Agora, vamos ler aqui certinho.
Soluções aquosas de hidróxido de sódio, NaOH, podem ser utilizados como titulante na determinação da concentração de uma solução ácida. Qual é o volume de NaOH 0,1 mol por litro? Gastos para neutralizar 25 ml de uma solução 0,8. Beleza? Nesse caso, se você quisesse usar a fórmula, concentração 1 vezes volume 1 igual a concentração 2 vezes volume 2, não precisa nem dividir pelos, né, porque já vai ser 1 para 1. Mas vamos devagarzinho? Então vamos lá. Quantos mols eu tenho de H? Se eu tivesse 1 litro, seria 0,8 mols. Como eu tenho 25 ml, X. A proporção, a quantidade de mols vai ser 2 vezes 10 a menos 3. Como a proporção é de 1 para 1, né? Se eu tenho 2 vezes 10 a menos 3, quanto que eu vou ter de NaOH? 2 vezes 10 a menos 3 mols. Só que aí ele perguntou, quantos mols eu tenho por litro? Desculpa, qual que seria o volume? Me perdoa. Olhando a concentração, cada 0,1 mol nós temos 1 litro, né? 0,1 mol por litro. Só que eu quero saber, eu não tenho 0,1 mol, eu tenho 2 vezes 10 a menos 3. Qual seria o volume? Perfeito? Fazendo a conta 0,020, que vai dar 20 ml. Então, ou você faz por regra de 3, como eu fiz, ou usa a fórmula. E o último exercício eu achei bem complicado, né? Bem demorado para ser feito na forma de um teste. Ele faz duas perguntas, se você olhar nas alternativas. Ele fala o seguinte, ó, na neutralização de 30 ml de uma solução de soda cáustica, que é hidróxido de sódio comercial, foram gastos ácido sulfúrico. Faz a equação. NaOH reagindo com H2SO4. Eu já até deixei a equação balanceada aqui, ó, 2 para 1. Então vamos ler. Na neutralização de 30 ml de uma solução de soda cáustica, foram gastos 20 ml de uma solução meio mol por litro de ácido sulfúrico. Coloca aqui. Até a mudança de coloração no indicador, adequado na faixa do pH de viragem. Desse modo, é correto afirmar que as concentrações molares da soda cáustica em mol por litro, né? E a concentração do sal. Gente, se fosse só da soda cáustica, seria bem fácil. M1V1, M2V2, dividido por 2, bateu. Só que ele perguntou a concentração do sal formado também. Então, você viu que são duas perguntas, e se a gente não estruturar certinho essa questão, a gente demora demais para fazer. Vamos lá? Vamos achar a concentração da soda cáustica fazendo aquela formulinha. Concentração vezes volume igual a concentração vezes volume, tem 2 dividido por 2. Pá. Eu vou achar a concentração 0,66. Eu estou entre a D e a E. Agora, como que eu faço para achar a concentração do sal? Você concorda que 1 mol desse não vai formar 1 mol desse? Então, usando a fórmula aqui, vamos fazer fórmula para ficar um pouquinho mais rápido, né? E é importante treinar a velocidade. Eu posso falar que a concentração não é mol por litro. Se eu isolar o volume, né, desculpa, o número de mols, vai ficar o número de mols é a concentração vezes o volume. Vai ser muito importante lá para frente esse tipo de relação, tá? Para o ácido sulfúrico, né, quantos mols eu tenho? Eu pego a concentração, que é 0,5, vezes o volume, que é 20. Fazendo essa conta, descobri que vai ter 10 vezes 10 a menos 3 mols de ácido sulfúrico. Epa! Se tem 10 vezes 10 a menos 3 mols, aqui vai ter 10 vezes 10 a menos 3 mols, também de Na2SO4, sulfato de sódio. Só que eu não perguntei quantos mols, eu quero saber quantos mols eu tenho por litro. Calma que agora é a parte difícil. Eu descobri que eu vou ter 10 vezes 10 a menos 3 mols desse aqui. Agora, como que eu faço para saber por litro? Você lembra que eu coloquei 20 ml reagindo com 30 ml aqui? O volume da solução final passa a 50 ml. Então, a concentração desse sal vai ser quantos mols ele formou pelo volume de 50 ml. Né? Fazendo essa conta, nós temos aí 0,2 mols por litro de Na2SO4, dando a alternativa D. Beleza, galera? Bom, é uma aula um pouquinho mais pesada que as outras, né? Eu acho muito importante você fazer essas tarefas aqui, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente. Um abraço para vocês. E outra, essas questões vão ser resolvidas por vocês, né, pelos professores assistentes. Eles vão estar comentando essas questões, inclusive no plantão virtual. Gente, fica um grande abraço para vocês, uma boa tarefa e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!